Bem-vindo ao Revisa Med. Nossa aula é sobre cristalino. Então, lembrando um pouquinho aqui da anatomia do cristalino, o cristalino é a segunda lente do olho, né? Então a gente tem a primeira, né, que a gente falou nos outros módulos, que é a córnea, a primeira lente em torno aí de 42, 43 dioptrias, e depois a gente vai ter a segunda lente, que é o cristalino, né, que ele está aqui localizado na divisão, no limite entre o segmento anterior e o segmento posterior do olho, né? Ele está aderido aqui aos músculos ciliares. O cristalino ele tem uma camada celular apenas, que é o epitélio cristaliniano, que é localizado apenas anteriormente à face posterior do cristalino. Ele é acelular, não tem epitélio, e o epitélio se estende até aproximadamente a região equatorial aí do cristalino, depois já não tem mais células, né? O cristalino, assim como a córnea, como a função dele ele tem função óptica, ele é avascular, então todo o metabolismo do cristalino, todos os nutrientes, essa troca é feita com o aquoso ou com o vítreo, mas principalmente com o aquoso. O cristalino, ele atua aí também, além da passagem, ele tem uma função de acomodação, porque ele é maleável, né? Ele se molda. Então, quando o músculo ciliar ele relaxa, ele adquire uma forma e tem um grau, vamos dizer assim. Quando o corpo ciliar se contrai, ele aumenta a sua curvatura e aumenta o seu poder dióptrico. Então, quando o músculo ciliar relaxa, ele diminui a sua curvatura, diminui o seu poder dióptrico e o foco vai para longe, ou seja, quando a gente está tentando enxergar para longe. Quando a gente traz o foco para perto, o músculo ciliar se contrai, aumenta a curvatura do cristalino, aumenta o seu poder dióptrico e a gente traz o foco para perto. É essa acomodação que a gente perde depois com o tempo com a presbiopia. Uma coisa importante aqui, que é para a gente já entender da fisiologia e da catarata, é que o epitélio cristaliniano ele está em constante produção de novas lamelas, né, de novas lamelas cristalinianas. Ou seja, o cristalino ele é formado centripetamente, ele está constantemente sendo formado novas camadas. Então, o cristalino é como se fosse uma cebola, né? Ele tem várias lamelas concêntricas. E à medida que novas camadas vão se formando, o núcleo, as mais antigas, elas vão sendo direcionadas para o seu interior e o núcleo ele vai ficando cada vez mais denso. Então, isso é um dos fatores aí do surgimento, do aparecimento da catarata. Então, essas são as alterações, e daí vem as alterações do cristalino com a idade. A transparência do cristalino ele se dá principalmente por conta de um equilíbrio hidroeletrolítico, né? Que com o envelhecimento e essa produção de novas fibras, ele vai aumentando no seu diâmetro antero-posterior e ele vai ficando mais denso, então ele aumenta de peso também com a idade. Com a passagem, essa constante exposição com a luz solar, há uma constante quebra das moléculas proteicas do cristalino, que são chamadas as cristalinas, né? Que aí vai se formando, vai se tendo uma formação de um agregado proteico, uma alteração do índice de refração, porque como ele vai aumentando, ele vai ficando mais denso, a formação da catarata tende a levar a um grau de miopia na pessoa, ou seja, uma miopização da pessoa, uma redução da transparência, ou seja, a luz começa a passar com maior dificuldade e um aumento de pigmentação. Isso tudo se deve a um dano oxidativo também, que é essa quebra dessas moléculas pela passagem da luz constante e ao longo dos anos pelo cristalino e aí levando à formação da catarata.
Então, a gente vê que a catarata ela é progressiva, né? O nosso cristalino ele vai se opacificando ao longo do tempo. Então tem pacientes que em torno aí dos 50, chegando aos 60 anos, ele já tem algum grau de opacificação natural e fisiológica, mas ainda não a catarata. E aqui a gente consegue ver muito bem a evolução da catarata, né? Então aqui a gente vê uma opacificação inicial, né? Então aqui no exame da lâmpada de fenda também. Então a gente vê uma opacificação inicial, ou seja, uma catarata inicial. Aqui a gente já vê uma catarata moderada, a gente já consegue distinguir bem aqui aquele núcleo central do cristalino. Então a gente já vê aqui uma catarata nuclear aqui moderada. E à medida que o tempo vai passando, olha como é que essa opacificação já fica mais densa, né? Aqui o paciente já está com uma visão bem comprometida, né? E aqui uma catarata avançada que a gente chama de catarata total. É quando já não há mais passagem de luz, ou o paciente vê só vulto, ou o paciente só percebe se a luz está acesa ou está apagada, mas sem definição de imagem alguma. Tratamento para catarata essencialmente cirúrgico, né? Não existe outra, pelo menos ainda até hoje, não existe outro tratamento para catarata a não ser a remoção desse cristalino que está denso, opacificado, atrapalhando a visão, atrapalhando a passagem de luz por ele, já não é transparente e diminuindo a visão da pessoa. Veio a cirurgia que é realizada hoje em dia, que é a fasectomia com a facoemulsificação do cristalino com o implante da lente intraocular, que é uma cirurgia que aqui a gente consegue ver aqui o passo a passo. Que o que é? Através de uma caneta com uma ponta com um orifício interno, essa caneta, essa ponta, ela vibra em uma frequência ultrassom, então por isso que é uma facoemulsificação, né? Então usa-se, e ela funciona como se fosse uma britadeira, né? Em que a gente faz uma incisão pequena, né? Hoje a gente tem as microincisões de 2,2, 2,4 milímetros, ou seja, uma incisão de 2 milímetros, né? E através dessa incisão entra-se com a ponteira do facoemulsificador, né? Faz-se não com a ponteira do facoemulsificador, mas antes disso faz-se a abertura que a gente chama de capsulorhexis contínua, não mais uma capsulotomia, mas a gente com uma manobra faz uma abertura contínua e circular na cápsula anterior para ter acesso ao núcleo do cristaliniano. Através dessa incisão que a gente chama de clear córnea, que faz uma incisão na córnea já avascular para não ter sangramento. E a partir daí, com a ponteira do facoemulsificador, que funciona como uma britadeira que ao mesmo tempo ela joga solução salina na câmara anterior para manter a câmara anterior formada, ela quebra através desses movimentos, dessa frequência ultrassônica, ela atua quebrando o cristalino e ao mesmo tempo, através do seu orifício interno, ela aspira. Então, ela joga solução salina dentro da câmara anterior, quebra o cristalino e já aspira os fragmentos do cristalino, ou seja, o cristalino a gente não tem que abrir o olho para tirar o cristalino inteiro, ele é tirado através de fragmentos. Depois de retirado todo o cristalino, aí sim, e com a cápsula íntegra, né, faz o implante da lente intraocular. Hoje em dia as lentes dobráveis, elas entram como se fosse um pergaminho através de um insumozinho que a gente chama de cartucho, que tem a mesma abertura, o mesmo diâmetro da ponteira do facoemulsificador, ou seja, usa-se a mesma incisão sem necessidade de ampliação. Essa lente ela entra dobrada e a partir do momento que ela sai desse instrumento, aí sim ela se abre lá dentro do saco capsular. E hoje, por conta disso, uma incisão pequena, as lentes hoje em dia de alta tecnologia, a gente tem um controle refracional da cirurgia, do resultado cirúrgico. Ou seja, a gente consegue associar hoje o tratamento da doença
com o tratamento da refração, ou seja, ao mesmo tempo que a gente melhora a visão do paciente, tirando essa lente que estava opacificada, atrapalhando a luz a entrar dentro do olho, consegue-se, inclusive, tirar a dependência e a necessidade do uso de uma prótese externa, que é o uso dos óculos. A catarata não só a senil, mas nós temos a catarata também infantil, né, que é a principal causa de deficiência visual na infância no mundo, né? Estima-se aí que 14% das crianças cegas no mundo são por conta da catarata infantil. E é a segunda causa de cegueira total no mundo, de acordo com dados aí da OMS. O grande problema da catarata infantil é que até os 7 anos é que a gente está passando por nosso processo de formação visual, né, central, né? Então, se a gente tem uma catarata desde os primeiros anos de vida, a gente vai ter algumas consequências, como a ambliopia, que é o que o popular chama aí do olho preguiçoso, da vista preguiçosa, né, que os pacientes falam, que aquele olho não se desenvolveu porque não teve o seu estímulo como o outro olho, que não tem problema, por exemplo, no caso de uma catarata infantil unilateral, e ele não desenvolveu. Então, isso é ambliopia, quando a gente tem uma divisão, uma diferença grande de visão entre um olho e outro. Estrabismo, principalmente o estrabismo pelo baixo estímulo, né? Então por não enxergar mesmo. O nistagmo pela baixa visão também, pelo fraco estímulo. E aqui o tratamento tem que ser o mais precoce possível, né? Existe a catarata congênita, a criança que já nasce com catarata e que aí o teste do olhinho, por exemplo, é capaz de identificar essa catarata congênita. E existe a catarata adquirida, que a criança ela vai aparecer, a catarata ela vai aparecer depois do nascimento. Ele não nasce com catarata, mas logo após o nascimento, depois dos primeiros anos de vida, que ela vai aparecer. Pode ser tanto uni ou bilateral, mas sempre que identificado, tratamento precoce para poder estimular a visão daquele olho o mais precocemente possível. Falando aqui um pouco das outras alterações cristalinianas que podem ter no paciente, a afasia congênita, que é a ausência do cristalino ao nascimento. Então, quando a criança nasce sem o cristalino. Essa afasia, ela pode ser primária quando não há formação do placoide do cristalino embrionário, ou seja, não há formação do cristalino. E geralmente ela está associada a graves defeitos do desenvolvimento embrionário. Então existem outras alterações congênitas associadas, como por exemplo, colobomas, né, que é a falha do fechamento do olho. Então coloboma de íris, colobomas de coroide, colobomas de nervo óptico. Então há uma associação à não formação de outras estruturas oftalmológicas, por exemplo. E tem a afasia congênita secundária, que é a mais comum, é a mais prevalente. É quando há a formação do placóide do cristalino, mas ele não se desenvolve e depois há uma reabsorção desse placóide. Então, muito relacionado com defeitos do desenvolvimento e também muito relacionado com infecções perinatais, importantes aí na prova de pediatria, principalmente a rubéola, está relacionado com a afasia congênita da sua forma secundária. Coloboma do cristalino. Como eu falei, acabei de falar aqui agora, os colobomas são os defeitos do fechamento embrionário, né? Nas fases embrionárias, quando o olho está se fechando, há um defeito de fechamento. Então aqui não é uma afasia, é um defeito na formação do cristalino. Então aqui a gente vê que tem um cristalino, então ele não é afásico, é um paciente fásico, mas ele não é totalmente formado. Então a gente tem aqui um coloboma do cristalino. Então é a genesia segmentária do contorno do cristalino, né? E não a genesia total do cristalino. Mais comum inferiormente e associado a outros defeitos de fechamento, como por aqui a gente pode ver, a gente tem também um coloboma de íris. Aqui a íris também não se fechou aqui, mas também com outros problemas de fechamento embrionário posteriores. Ele pode ser primário, né, quando é só o cristalino, então a gente vê que o cristalino não se formou, mas a gente consegue ver, por exemplo, as fibras onulares aqui.
ou secundário, quando há também uma agenesia, quando há também a não formação da zônula e do corpo ciliar nessa mesma região. Ectopia lentis é outra alteração congênita, que é quando o cristalino ele é formado, ele tem a sua alteração, mas ele está fora da sua localização fisiológica ou da sua localização típica. E aí, nesses casos, a gente tem a subluxação do cristalino ou a luxação do cristalino. O que diferencia as duas é que a subluxação é que a ectopia lentis, o cristalino ele está deslocado, mas ele ainda está no seu local, ali ele está ainda onde ele deveria estar. A luxação é quando você não vê o cristalino aqui pela pupila, então ele está provavelmente ou no vítreo ou anteriormente, ele não está, ele está totalmente fora do seu local de origem. Aqui uma associação muito importante que vale a pena eu citar, principalmente pela incidência da doença e também visando aí questões de prova que dá para a gente matar algumas coisas sabendo dessas informações. Então, estão intimamente ligados a diabetes e a catarata, né? Os pacientes diabéticos têm uma incidência muito maior de catarata do que no resto da população, né? A catarata é uma causa de catarata, o diabetes, desculpa, é uma causa de catarata precoce e principalmente por conta do estresse osmótico que leva ao dano oxidativo ainda maior causado, esse estresse osmótico causado pela hiperglicemia, que vai levar lá aquela quebra das proteínas de uma maneira mais acentuada, levando a catarata. Associada a isso, também o acúmulo de sorbitol dentro do cristalino, que vai levar a uma opacificação ainda maior, o edema cristaliniano causado pela hiperglicemia, o edema celular dentro do cristalino também vai acelerar essa opacificação, causa-se aí uma alteração da disposição e o rompimento das fibras cristalinianas e essa opacificação cada vez mais presente, né? Uma opacificação progressiva. Aqui nos pacientes com diabetes, para se propor a cirurgia da catarata, a gente tem que fazer uma avaliação criteriosa, visando principalmente o exame de fundo de olho, porque a gente sabe que é o tema da próxima aula, eu vou falar aí das doenças retinianas, aí eu vou ter que falar da retinopatia diabética, mas a avaliação, principalmente a avaliação de fundo de olho, é muito importante. O paciente diabético que vai ser submetido à cirurgia de catarata tem que passar por uma extensa avaliação fundoscópica para ver em que fase está a sua retinopatia diabética, quais são as alterações que ele apresenta, e essas alterações, a maioria delas, têm que ser tratadas antes da cirurgia da catarata para prevenir maiores complicações retinianas no futuro, que aí são as alterações mais graves oftalmológicas aí causadas pelo diabetes.